Muito bem, meus amigos, 13 horas, 5 minutos. Estamos lá, doutor Eli. Vocês não imaginam, baixa a trilha aí, como é que funcionam as coisas aqui, como é que funcionam, né? Com o microfone desligado. No saguão, então, é uma loucura. Mesa repleta, muita audiência. Do meu lado direito, o doutor Tony Coelho, que quarta-feira é só advogados, doutores. Então, doutor Tony Coelho. Doutor Ronaldo Manuel Azevedo, doutor Azevedo. Todo bonitão hoje, gravata borboleta. À frente dele, doutor Ricardo Meira. Não é o homem da lancha, porque o cabelo dele é preto, né? Se fosse branquinho, seria Você vai ser o homem da lancha. É velho da lancha? À minha frente, o doutor Elinho, o homem lá de Vila Geni, Coroa Grande, que tem escritório no calçadão de Itaguaí, lá no finalzinho, deve ser à esquerda, né? Na galeria. Na galeria, uma galeria nova que surgiu. Porque aqui tem um shopping, aqui no centro de Itaguaí, que chama de shopping. Aqui não é uma galeria. Meu Deus do céu, lá na minha frente, o Gilson. Atrás do Gilson, Jorge Luiz, se quiser pode pegar uma cadeira e vir pra cá. Não, que isso, Jorge? E cá estou eu, né? Operário do microfone de segunda a sexta-feira. Julgamento em Brasília, surpreendente, nós vamos ampliar muito esse assunto. O que fez o ministro Fux. Fux vota para anular, assunto que eu vou começar daqui a pouco com os advogados. Em primeiro lugar, porque já falou comigo no particular na pauta o doutor Azevedo, Fux vota para anular o processo contra Bolsonaro e demais réus por tentativa de golpe. Ah, não é golpe. Errei a pronúncia. Vinheta, Gilson. Manuel Azevedo, Ricardo Meira, Tony Coelho, Hélio de Carvalho. Muito bem, não colocou nem a vinheta do Jorge. Vou começar pela ordem de chegada, doutor Manuel Azevedo. Doutor Azevedo, boa tarde, meu amigo, amigão, como você me chama lá no particular. Prazer tê-lo aqui de novo. Teu destaque, doutor Azevedo. Boa tarde, Jota. Quero iniciar cumprimentando na pessoa de quem cumprimento os demais colegas debatedores, o pessoal que trabalha na rádio, os cidadãos em geral, os ouvintes. E o meu destaque seria exatamente essa desconstrução, ou seria destruição, do que o ministro Fux fez a respeito da denúncia do Procurador-Geral da República e dos votos do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Ele, muito tecnicamente, como sempre foi, ele desconstituiu ou destruiu Pode puxar o microfone um pouquinho para ti, isso aí. Isso, ele desconstituiu ou destruiu, melhor dizendo, toda a falácia dos votos e da denúncia em si. Então, Esse seria... Vamos ampliar já, né? Doutor Ricardo Meira, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui também, elegante, só que não tem usado gravata, né? Porque trabalhas assim, só coloca quando vai se defrontar com o eu estava tentando fazer esses nós sofisticados, até quase aprendi aquele outro nó. Hoje ele mudou, veio de nó borboleta, né? Aí... acabou contigo, né? Acabou contigo. Eu posso tirar esse nó e colocar o outro, Eldred, não tem problema. Que loucura. Olha só a situação. Eu ia ver com teto dessa cor. Só eu não achei a calça do terno que não estava no cabide. Qualquer dia eu vou adotar terno. Eu tenho dois lá em casa. Eu tenho dois ternos. Um antigo que eu comprei em Buenos Aires. Que você usava lá no TRT, né? Não. Terno foi para um casamento, uma coisa assim. E eu tenho um paletó que eu comprei recentemente, que eu não lembro agora a marca. Mas enfim, eu vou botar um paletó e vou chegar aqui. O que acontece é que o fardamento do advogado é o terno. Sim, exatamente. E você, como um bom rábula,
tem que estar também fardado. Muito obrigado. Aliás, eu li sobre rábula, também tem o termo pejorativo. Não, tem. Claro que eu sei que você Hoje se vê de forma pejorativa, mas no início esse era o era termo o cara que tinha utilizado o conhecimento, né? em grandes conhecimentos, como por exemplo o Dr. Luiz Gama, que aboliu mais de 500 escravos Então. sendo negro. Não, eu estou aprendendo muito com vocês aqui. A gente aprende com todo mundo, mas com vocês aqui, A vida ensina a tudo. vida vai ensinando. Qual é o teu destaque para a gente ganhar Boa no tarde tempo? aos ouvintes, aos membros da mesa. Né? O destaque hoje também seria o início do julgamento, né? O voto do ministro Fux, né? Brilhantemente, como um magistrado de carreira, professor, um jurista consagrado em direito processual civil e também em outras disciplinas, porque eu estudei os livros dele, né? Quem é que não qual é o advogado que não estudou o processo com o CPC Fux, né? Então, e hoje ele realmente deu uma aula. Eu vejo a hora de ser amanhã, já tem disponível na internet o Mas voto o voto dele dele não PDF. seria hoje? Não, né? Não, é hoje, já tá hoje? votando. Já tá votando. E deu aula de direito penal. Completamente técnico. E deu aula de direito penal. Sim, Aula sim. acompanha para ver o voto do Porque Fux quando sair. ele foi juiz aqui em Santa Cruz e juiz criminal aqui em Lá de Santa Cruz. Brasília. Já saiu. Já saiu? Já saiu. Ele votou. Então, diante daquilo que ele falou, contrário, Sim. pedido para anular o processo. Sim, anular cancelar. E o Sim tá botando isso no ar toda hora. Além de anular, ele Com desconstituiu Toda a tese de crime. tudo, ponto a ponto. Ele bateu ponto a ponto na denúncia e nos dois procedimentos feitos pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino. Ou seja, tudo aquilo que foi falado, né, foi desconstituído por ele. Inclusive, me pareceu, aquele primeiro voto do Alexandre de Moraes, me pareceu que ele estava julgando a pessoa, quando nós sabemos que o juiz não julga pessoas. Ele julga fatos daquela pessoa, um fato que aquela pessoa praticou. E no caso aí, ele me pareceu, no voto dele, um libelo acusatório do Ministério Público, como se ele ainda estivesse no Ministério Público. Muito bem. Já vou colocar, está aqui, ó, trama golpista do G1, política. Fux descarta crime de organização criminosa. Ah, tá, para dividir o microfone, os dois, tá certo. Eu quis colocar hoje o doutor Azevedo aqui desse lado, porque eu quero que ele apareça bonito desse jeito, que apareça bem lá nas transmissões. Doutor Elinho, não, doutor Elinho chegou depois, esse é o Tony Coelho. Meu amigo Tony Coelho, professor Tony Coelho, quero deixar bem claro aqui que eu vou passar a chamá-lo de doutor, porque quarta-feira é o dia dos doutores aqui. E tu é doutor também, né? Tudo bem, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, doutor Elinho, doutor Ricardo Meira, Doutor doutor Azevedo, doutor Gilcinho, Mas doutor Jorge. doutor Jorge. E doutor J. Neto? Não, Rábula. Você é Rábula. Sou Rábula. Quer mudar? Pô? Não, sou Rábula, tá louco? Vai ter que tirar É uma mais letra, bonito. né? Rábula J. Neto. O Rábula é o doutor na antiguidade. Exatamente. O termo hoje é usado O como jurisconsulte. Então, como ele falou sobre o lado pejorativo da expressão, são as pessoas que usam a palavra, que a palavra parece ser meio chula, meio feia, por falta de conhecimento. Exatamente. Mas que Rábula não. Rábula eram as pessoas que não eram bacharéis em direito, mas também tinham que exercer a função de advogado. Porque não tinha, havia uma carência. Mas que não é? também tem esse termo pejorativo do Rábula, ele também é voltado, esse Rábula, título que o doutor Azevedo deu, ele vai buscar lá no direito antigo, quando havia ainda o jurisconsulte, o Rábula, ele era aquele cara que interpretava um pouco as normas e conseguia resolver. Esse Rábula do tempo moderno agora, quer dizer aquele cara meio falastrão, que é metido a entender das coisas, mas não entende nada, fala, é o Rábula. Mas posso dizer? Me desculpe, Datíssima Máxima Velha. Nós temos um monte aqui em Itaguaí. Verdade. Tem um monte. Ontem na Câmara tinha uns 4. Hoje é usado também para menosprezar, menoscabar, como diz o nosso colega, o advogado que se deixou levar, né? Fugiu da. Vamos dizer assim, o ministro lá, Não pode falar isso. Manda vontade da segurança. Chama a vinheta. Ele não conseguiu. Não, mas hoje é que é bom, que não tem dedo duro. Não. Ricardo, No tempo dele a gente tinha o dedo duro, gravava tudo. Era um Revox. Ele não conseguiu dar o destaque.
Vocês chegam numa empolgação tão grande. Não, porque ele parou, interrompeu e não falou Ele citou o doutor Azevedo. Neto, falta você capitanear aqui. Fala você. Fala Pois você. é, não, mas eu estou falando, mas vocês estão hoje a mil aqui. Eu estou sempre a mil. Estão sempre a mil, é? Fala, Tony, qual é o teu destaque então, Tony? Bom, eu passei o dia ontem, quer dizer, uma parte do dia, assistindo, né? O Moraes, né? E a gente fica com a ideia disso, não vai ter defesa isso. Aí hoje eu assisti também o Fux. E entendi também os pontos de vista dele, né? E inclusive vi o Gabeira na Globo News dizendo isso, ó, né? É uma surpresa para todo mundo, né? Realmente analisando a coisa friamente, né? E a conclusão que se chega, não, eu vi na internet ainda hoje, não tinha saído nada. E o Deltan, lá no Sul, estava dizendo que tinha sido cancelado e tal. Eu falei, opa, não pode começar com os fake news e tal. Dá a impressão de que a coisa já foi decidida, quando ele é o terceiro voto, tem mais dois. E que não vai ser nada anulado por um só. Pelo menos é o que temos. Não, mas Não. Aí vai caber um recurso. O doutor Azevedo pode falar melhor, acho que é artigo 609 do CPP, vai caber um recurso chamado embargos infringentes, que aí, vamos dizer assim, embargo vem de barriga, né? Empurrar com a barriga. Isso vai acontecer lá para 2026. Isso é depois. Vai ser levado. Eu só queria perguntar, vai caber, né? Eu só queria perguntar ao colega que se o Gabeira... Não, estagiário. Eu queria... Não, mas não tem a ver com direito, não. Só para saber, o Gabeira que o colega está se referindo é aquele que sequestra o embaixador? Não, ele não sequestra, ele sequestrou. Então, é bem diferente, né? Não, essa turma de quarta-feira... Eu lembro do slogan dele. Você lembra do slogan dele, quando ele veio candidato em 82? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse slogan ainda é real, não. Não sei se esse slogan não é real, não. Esse slogan não é real. Não sei, mas esse slogan... Não, pois é. Na faculdade eu só falava lá esse slogan lá. Eu vejo cada um daqueles caras ali e eu fico analisando eles também. E eu vou te dizer que ele é um dos caras mais equilibrados ali, não sei se você já viu. Globo News. Na Globo News. Tá, ele tem uma postura, ele não é direto, ligam para ele, chamam, né, ele não fica ali direto. E ele tem uma postura bastante equilibrada, bastante... Não, ele mudou muitos anos. Eu tenho Realmente, 20 anos para trás, ele era uma outra pessoa. Hoje, ele tem um outro ponto de vista assim, falando. Não, exatamente o doutor Meira puxou legal, porque o Gabeira ele tinha um posicionamento assim... Radical. De torcedor. Radical, e o que eles falavam era... Não, só que o Gabeira, depois que ele desistiu de ser deputado, e que ele assumiu uma postura como jornalista de verdade, infelizmente ele está num grupo onde sempre deixa a gente pensei que fosse no grupo Persona Não Grata nos Estados Unidos. Então eu tenho visto que o Gabeira tem sido vamos dizer assim, mais técnico nos seus comentários, porque eu vejo que a idade chegou e ele não quer levar para a sua mas ele continua, biografia. Mas ele continua Persona Não Grata? Ele continua... Nos Estados Unidos, né? Não pode entrar, porque ele era o único que falava inglês e ele tirou o capuz no momento da... Assim a história conta, né? No momento do sequestro, ele foi o único que tirou o capuz. E o embaixador conseguiu apontá-lo, identificá-lo, conhecê-lo. E aí ele se tornou persona não grata. Qual era o apelido dele na faculdade? Não era apelido, não, era um slogan de campanha. Um slogan. Quem fuma, sente e cheira, vota no Gabeira. Que espetáculo, criativo. Quem fuma, Eu não sou dessa época. Eu não sei de onde vem esse veio do Sul. eu vou fazer um gesto aqui. Quem fuma, senta e cheira, vota no Gabeira. Mas não sei se é bem assim, né? Mas que barbaridade isso. Né? Não, criativo, mas... Isso é uma coisa que usavam na faculdade. Na faculdade, o pessoal que era esquerdista lá falava isso. Não era esse. Eu era sempre fui de... não era esse o slogan da campanha. Eu era PMDB. O slogan era outro, mas aí o pessoal da faculdade... PDT, o pessoal... Naquela zoação nos bancos escolares. Doutor Eli, qual é o teu destaque? Já entrou várias vezes, o programa está mil pelo Brasil. O meu destaque, o Jota, vai para aquelas pessoas que se dedicam e estudam e ao proferirem seus pareceres, ao darem a sua opinião em tudo, eles veem
essas pessoas vêm assim, direto do saber. E não é por ideologia, mesmo que o cara não concorde, né? E aí eu levo isso ao ministro Fux. O ministro Fux, a gente sabe que ele tem um posicionamento bem muito próximo da esquerda, inclusive ele foi posto pela Dilma. Foi o Gabeira que ligou, não? Não, que ele foi posto lá no STF pela Dilma, mas o ministro Fux, ele é um juiz togado que prestou um concurso público, que não foi posto por nenhum movimento político, quer dizer, ele foi ao STF por um movimento político, mas chegou na magistratura por mérito, por competência, por noites de estudo. Quem estuda para fazer os seus concursos sabe da dificuldade, e ele teve a lucidez de não jogar para a sua biografia uma análise errônea de um processo onde ele pode fazer a diferença. Então, o meu destaque vai para exatamente essas pessoas que se dedicam ao estudo, aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da ciência chamada direito, e na hora de darem o seu parecer, eles vêm com os seus pareceres técnicos e nada de achismo. Doutor Hélio, o ministro Fux, ele é garantista. E como todo juiz deve ser garantista, todo magistrado, seja juiz, desembargador ou ministro, na qualidade de garantismo, ele tem que decidir em cima do livre convencimento motivado. E a motivação é legal e jurídica. Legal na lei e jurídica, doutrina e jurisprudência. Tanto é que ele cita muita jurisprudência e doutrina. Jurisprudência é o que os doutos falam a respeito de algo. Jurisprudência e a doutrina. A doutrina é que os rábulas do direito, mas os rábulas do lado bom, dizem que deve ser. Então, a jurisprudência, a doutrina é o que os doutos dizem que deve acontecer. E a jurisprudência são reiterados casos julgados no mesmo sentido. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para o Alex Trancoso. Boa tarde a todos. Está nos acompanhando por uma das lives. Gilson, coloca a fala do ministro Luiz Fux, que mudou tudo. Eu estou muito contente por essa mudança, porque eu não quero condenação ao Bolsonaro, já disse aqui reiteradas vezes, não vou mudar. Ontem o Vicente Rocha, lá na sessão da Câmara, sentou-se do meu lado esquerdo e me provocou. Falei pro Tony ali fora. E aí, Jota, e tal, o que tu acha de mais um mandato do Lula? Não, o Lula tem que se aposentar, cara. Se aposentar, ele deve ter uma pensãozinha lá, uma aposentadoria que dá para ele sobreviver. No próximo ele vai virar um Biden, né? Pelo amor de Deus. Então vamos ouvir o ministro Fux, o que disse ele, que está separado lá na pauta que o Gilson vai apertar o dedão ali junto aos computadores, para ouvir. Eu vou começar, evidentemente, pelo doutor Azevedo, com a longa experiência dele, depois o doutor Elinho, doutor Ricardo, doutor Tony, você que quiser opinar. Aonde é que vai acabar? Me chamou a atenção o que o Tony colocou aqui, mas tem mais 2 votos. Pô, pra mim tinha que encerrar isso hoje logo, acaba. Vai pro ano que vem, vai para 2045, a gente não tá mais por aqui. Coloca no ar aí, Gilson. O Fux está agora votando pela nulidade desse processo, essa farsa da trama golpista. Ele está dando uma verdadeira aula de direito constitucional de processo penal, está votando pela incompetência absoluta do STF para processar e julgar esse caso. Está trazendo julgados da própria Suprema Corte que, em outros casos, declarou a nulidade de processos. Ele está explicando por que a primeira turma é incompetente, ele está mostrando que não há prerrogativa de foro aqui. O Fux está jogando água na cerveja da tirania. O Fux abre uma divergência extremamente importante e vota pela nulidade desse processo, porque o STF é incompetente para julgá-lo. Eu falei para vocês, é um juiz de carreira. Um juiz de carreira não ia aceitar essa farsa dessa forma como está acontecendo. Vamos acompanhar a aula que o Fux está dando para que esse processo seja anulado. Eu acho que não precisa mais nada ser colocado. O Fábio Condac está falando abraço a todos. Mesa, excelente debate. Obrigado a você pela tua
pela tua participação. Daqui a pouco eu vou conferir aqui, o Gil está me passando outras informações, e o Cleiton, que é nosso ouvinte lá de Piranema, lá na divisa, quem tem para a Seropédica, que está nos acompanhando, não sei se pelo rádio normal, pelo rádio Nets, ele pergunta o que seria garantista. A pergunta é para Vossa Excelência, doutor Azevedo. Tá certo. Bom, vamos lá. A respeito do ministro Fux, né, o que ele está fazendo, o entendimento primordial nós já fizemos aqui há um mês. A primeira vez que eu vim aqui. Aliás, uma salva de palmas pelo aniversário de um mês na nossa bancada, doutor Azevedo. Muito obrigado. Um mês com a presença dele. Você está quanto tempo ali? 2 meses. Também. Mais ou menos no mesmo tempo, né? Não, tu é mais velho. Né? 2 meses, doutor Aninho. Recapitular. 2 meses, doutor Aninho. Maravilha. Vamos lá, doutor Azevedo. Eu estou um mês e um dia. Não, você já está 6 meses aqui. Você já... Bom, eu me perdi. Onde é que eu estava falando? Você estava falando do garantismo. Não, antes disso. Eu estava falando... Do que o Fux falou. Não, falei que nós, há um mês... Nós falamos isso aqui. Vocês falaram. Eu falei isso. Eu falei aqui que antes de mais nada, existe algo chamado vícios de formalidade. Antes de você falar do direito em si, você tem as formalidades para o que seja levado ao direito. Eu até dei um exemplo na outra vez de um futebol, lembra? Que para ter o futebol você tem que ter um juiz e tal. Aquelas formalidades para que você tenha um jogo de futebol. No jogo vai dizer quem é o melhor, quem venceu, quem perdeu. Mas antes de começar o jogo tem que ter uma trave, tem que ter o juiz, tem que ter a bola. Essas são as formalidades para o jogo. É a mesma coisa. O ministro foi exatamente o que a gente falou aqui, nos vícios de formalidade. E nos vícios de formalidade, ele já anulou todo o processo. O voto dele foi para anular, foi brilhante. Brilhante. Tá, e se os 2 votos, vou adiantar um pouquinho. Que o depois eu falo do garantismo. Pois é. Se esses 2 votos forem para condenar o Bolsonaro e os outros 7 réus. Aí já abriu a divergência com esse voto. E aí a gente vai ter o embargo que o doutor Hélio acabou de explicar pra gente brilhantemente. E aí vai ter pro ano que vem. Isso. E aí isso se, tem uma preposição se, né? Isso se nenhum dos ministros pedir vistas, que ele pode pedir vistas e parar. Doutor, pegando o gancho aí na sua palavra, eu vi alguns comentários aí nas redes sociais, que o Zanin tem 2 minutos, né, de STF. O Zanin e a Carmen Lúcia, que já é muito antiga, né? Acredito que ela seja decano. Aí, eu tenho visto muitos comentários seguinte, que o Zanin, após o voto do Fux, que exatamente os comentários são que o Fux é um garantista, e que o Fux não ia se fugir ao direito e olhar os preceitos iniciais para que ocorram os processos e aonde tem que ocorrer. Sim, os que ele iria pensar 2 vezes com medo da lei magnística. Os comentários que eu tenho visto nesse sentido. E o mesmo da Carmen Lúcia. Então, tem-se aí em aberto qual será o voto do Zanin e qual será o voto da Carmen Lúcia, mas já tem pessoas comentando que eles vão pensar 2 vezes. Uma vez que o Fux abriu a divergência, mesmo que seja vencido o Fux, que já está vencido, está 2-1, sim, né? E que Carmen Lúcia e Zanin, com medo da Magnitsky, seria... mesmo que encarem e dizem assim, não, pode botar Magnitsky que eu não ligo, eu não vou para os Estados Unidos, e por aí vai. Se eles se manterem no voto do relator, acompanharem o relator, vai caber o recurso, os embargos infringentes, e vai acontecer o julgamento lá para o ano que vem. Aí a gente quer outros, ver... né? Ou outros recursos. E a gente quer ver também o que vai acontecer com as cautelares que estão no Bolsonaro. Porque quando se abrir o julgamento está em andamento. Então não tem mais que ter cautelares, porque tudo que tinha que estar lá dentro do processo já está. O Bolsonaro não tem condições de mexer em nada e atrapalhar nada.
A gente vai ficar atento A para medida ver. cautelar é para manutenção da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Então, por conta disso, pode ser que para assegurar a aplicação da lei penal, eles com medo do Bolsonaro fugir, como se fosse aquele personagem do Missão Impossível, né? Eles mantenham as cautelares. Mas isso é um absurdo. A gente quer ver se realmente essas cautelares vão Mas se como é que o manter. Bolsonaro vai fugir? Vai pular o muro? Vai fazer um... Ou vai sair do Estão carro? dizendo Né? que ele Mas ia agora fazer um túnel Tá fazendo um túnel. até a Argentina. Tem uma técnica aí que o cara, como é que é? O cara ele some assim, pistum, desaparece. A gente vê nos filmes de ação, de ficção. Absurdo. Bom, quanto ao que o ouvinte ficou com dúvida a É respeito o Cleiton. do Cleiton. Aliás, o Cleiton fala assim, boa tarde, Jota, e boa tarde a todos. Pela ordem, kkkk, referente a quem vai falar primeiro. Quem fala aí primeiro? Porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Pois é. O Tony é mais quietinho de novo. Pois é. Tá igual Mas, o mas, Davi Punk, né? mas dizem que a verdadeira sabedoria está em ouvir, né? Não Sim, falar. é. Então Olha talvez aí. por isso ele O esteja... sábio, então, O é sábio, o Tony Coelho. Entendeu? Mas aí o que acontece? Quanto ao garantismo, existe, que eu me referi, existem magistrados que são garantistas e existem magistrados que são punitivistas. Punitivista é aquele que quer punir a qualquer modo. E o garantista é aquele que garante os direitos. E existe o abolicionista, que é aquele que quer abolir todos os crimes. O magistrado ele não tem que ser bonzinho nem mauzinho. Ele, pelo princípio do acusatório, ele escuta a acusação, escuta a defesa. Tem prova da acusação, condena. Tem prova da defesa, absolve. Tem dúvida, ele é obrigado a absolver, de acordo com o artigo 386, inciso 6º, parte final do Código de Processo Penal. E o juiz garantista faz garantir os direitos de todos, absolutamente. E o juiz não julga pessoas, ele julga fatos daquelas pessoas. No início do voto do Alexandre, ele falou o tempo todo, o Bolsonaro, o golpista, o ministro Fux, ele não usou o nome de absolutamente ninguém. Ninguém. Ele está julgando um fato. Então, ele brilhantemente está pegando cada fato e está destrinchando juridicamente, etimologicamente, o que funciona em cada fato. Ele falou da Lei 12.850, que fala dos crimes específicos aos quais eles estão sendo julgados, que é a organização criminosa, disse o porquê que não há organização criminosa, e por aí vai. Sim. E por aí vai. bom, Então, que bom. esse é o juiz garantista, que garante os direitos de Muito todos. bem. Eu vou começar a partir de hoje a Espero torcer. ter respondido. Claro que sim. A partir de hoje eu vou começar a torcer para os crimes que imputaram a mim e que serão julgados no STF, que caia no julgamento do Dr. Luiz Fux, né? Para que ele faça o meu julgamento. Eu quero 2 minutos, 1 minuto e meio então, para ir para o intervalo. O Maurício Oliveira fala, boa tarde, queridos amigos e ouvintes da Rádio Onda FM, em especial do programa Troca de Ideias. Parabéns, Rábula J. Neto, pela sagacidade, olha só, em convidar os doutores para participar do programa, elevando mais ainda o nível do debate todas as quartas-feiras. Eu não disse ali fora o que está repercutindo o programa de quarta com vocês, não estou, pelo amor de Deus, não, menosprezando os outros debatedores. Eu já vou pedir aumento de salário. Pois é, já está me arrumando um problema. A estatística diz que cada alguém que se manifesta tem 1000 ouvindo ele, né? Sim, por aí Então, sabe, mas vamos botar que seja 200 aí. Então, mas tem umas 6 pessoas já falaram. Então, no mínimo, acho que hoje deve ter... Fora o que eu ouço aí fora, que não é aqui no microfone. Nos ouvindo agora, mais de 1000 pessoas É. ouvindo aqui agora. Né? Até lá em casa já falaram assim, meu Deus, mas por que tu não divide aquela mesa? Eu falei, mas tá louca? Agora que eu consegui acertar na mosca. Por isso que o Tony... Nós vamos registrar ele na OAB lá também, doutor Tony. Vamos. Ricardo, tu para eu ir para o intervalo e depois a gente volta com o debate. Quando ele falando sobre o juiz de da garantia, né? Existe o juiz de garantia, existe o juiz garantista. Como ele acabou de explicar bem, Sim. é aquele que aplica bem a lei e não foge dela. Não é muito flexível, né? É técnico. E tem um juiz de garantia que é aquele que inicia a instrução criminal naquela fase, mas não vai ser ele que vai julgar o processo. Isso é uma coisa nova que vem no direito penal, né? Por que isso, Jota? Porque quando você está na fase inquisitorial de um inquérito, você não tem direito de defesa.
Os advogados, em regra, não têm o direito de defesa. Então você tem um juiz ali que ele decreta quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, ele decreta prisão preventiva, prisão temporária, enfim. E aí ele trabalha com um promotor na fase do inquérito. O promotor é da PIP, Promotoria de Investigação Penal. Quando sai uma denúncia, o promotor entende que a denúncia está pronta, está apta, ele faz a denúncia e aí troca-se o promotor é outro, o promotor da vara criminal é outro. E antigamente continuava o mesmo juiz. Aí você falava para o cliente, ó, fica tranquilo, porque o promotor agora é outro, e ele na qualidade de custos legis, que é fiscal da lei, eu vou conversar com ele, que agora que eu estou entrando, que na fase do inquérito não pude entrar e tal. Aí ele vai perguntar, e o cliente perguntava, e o juiz é o mesmo que decretou quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, decretou minha prisão, constrição de bens? Falei, é o mesmo. Poxa, então ele já está contaminado, né? Falei, realmente é. Agora está modificando, estão colocando que não é a juiz garantista, agora está botando o juiz das garantias. Garantias por quê? Porque ele vai garantir que o processo seja iniciado do zero. Um juiz para a fase inquisitorial, inquérito policial, e um outro juiz para a fase processual. Foi isso que o doutor Meira falou. Então, não confundam juiz de garantias com garantismo judicial. Fico impressionado com a facilidade do teu vocabulário, das coisas que você busca, o que prova que tu foi um grande estudioso, és ainda, e eu te parabenizo. Aprendi tudo com o doutor Hélio e com o doutor Felipe Meira. Meu Deus do céu, que maravilha. Aqui, antes do intervalo, o Tiago Rocha está dizendo assim, todos são doutores de um assunto que dominam. Tá demais aqui, ó. E o Tiago é debatedor aqui, estava ontem aqui. O Trancoso eu já falei, e o Trancoso pergunta, Jota, pelo que eu entendi, o ministro Fux votou pela nulidade do processo, não porque entende que não houvesse crime, mas reconhecendo que aquele não seria o foro ideal para julgar aqueles réus. E o Isaac Sarmento fala parabéns ao doutor Felipe Meira. Alguma coisa a acrescentar para o intervalo? Sim, só na questão que ele falou agora, do Fux, questão do crime, ele está voltando passo a passo da denúncia, não em relação ao Flávio Dino e o que o Alexandre Moraes já decidiu. Ele primeiro então, falou... primeiro iniciou sobre a competência, que ali não seria. A questão dos crimes, ele está decidindo agora, não sei em que fase está, mas de todos eles ele está desqualificando toda aquela narrativa do crime. Primeiro que falar que ali da arma, que foi denunciado como tivesse com arma de fogo. E não tem essa arma de fogo, ninguém foi preso com arma de fogo. Não, ele falou que o que é o correto é que não é porque você está armado, porque tem militares ali armados, que foi um crime utilizando a arma de fogo. Que a utilização da arma de fogo é efetivamente utilizar a arma para cometer o crime e não portar a arma. Porque se você estiver portando a arma de maneira legal, não tem crime. E se estiver portando de maneira ilegal, o crime é de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 e 16, salvo engano, da lei do Estatuto do Desarmamento 10.850. Deixa eu conceder aqui, Tony, antes de ir para o intervalo, você pediu um minutinho, é bom agora, senão a gente acaba se perdendo aqui nos assuntos, que são tantos. Eu como disse, eu assisti ontem, né, o Alexandre Moraes e hoje o Fux. E hoje, já que vocês gostam tanto dele, eu vou imitar o Fux. Como assim? Ontem, o ministro Dino pediu para falar. Interrompeu e foi aceito pelo Moraes e o Fux retrucou, disse não foi isso que foi combinado ali fora. Ali fora, na salinha. Não foi combinado, eu li então, sobre isso. Na minha hora, eu não quero que ninguém fale. Me chamou bastante atenção um comentário seu, outro dia, quando o J. Neto, nosso Rábulo aqui, perguntou a respeito de uma causa que a gente não vai tocar nesse assunto, mas perguntou quem iria vencer. O senhor pensou um pouco e disse assim, aquele que tiver o melhor advogado. E é bom que seja assim, porque senão a gente não teria nenhum bandido solto. Né? Se todos fossem garantistas também, nós não teríamos nenhum, né? Porque ele tem o amplo direito de defesa, né? O bandido, e se o advogado for bom, ele tira o estuprador, ele tira o assaltante, ele tira o sequestrador, ele tira todo mundo. O cara tem que ser bom.
E hoje, eu acho que, conhecendo, e exatamente isso. E tem todos esses que você falou aí. Não, ele já está me cortando. Aí, Não pode interromper. eu acho que o azar do Bolsonaro foi não ter, como diz o doutor, um advogado igual a ele. Não, ele... Mas para defender, porque os caras chamam a ação que eles iam fazer de pingar o verde e amarelo. As armas estavam sendo transportadas de um estado para outro já para furar carro blindado. Então, é uma questão de como cada um coloca, de como cada um vê, e na verdade a gente está num verdadeiro fla-flu, que não acabou ainda. Eu vi também na internet um grupo defendendo Moraes, a gente sabe qual é o grupo, e um grupo defendendo o Fux, que a gente sabe qual é. Só que esse jogo não acabou ainda, nós temos 2-1, e só o que tem que ficar muito claro para todo mundo que está ouvindo é que só o voto do Fux, ele não acaba com nada. Né? Não anula processo, Tudo me não anula parece, nada. meu amigo Tom, deixa eu te interromper na condição de âncora aqui do Troca. Está me parecendo, nas suas palavras, dileto e querido amigo de 40 anos, que você está doido que o Bolsonaro e os réus sejam condenados pelos próximos 2 anos. Não? Não. Na verdade, eu pensei bastante, eu refleti bastante sobre isso. O que eu queria mesmo? Ah, você quer que ele seja condenado? Não. Eu queria que quando eu votei nele, ele fosse aquele cara que fizesse a gente, apagar de vez o PT da história. Apagar o Lula da história. Era esse o cara que eu queria, não o Bolsonaro preso, não. Só que não foi isso. Ele foi o cara das carreatas, o cara das motociatas, de andar de barco, de pescaria, de Que praia. não deixou roubar de também. Isso é conversa. Do curralzinho. Esse foi o cara. Então, eu votei nele, tá? E falo com a maior tranquilidade. Votei, mas não deixei me contaminar. Fiquei observando a partir daí, o tempo todo, todos os atos dele. E quando eu vi ele preocupado em colocar o filho dele na embaixada dos Estados Unidos, quando a gente tinha 14 milhões de desempregados aqui, ele estava preocupado com o emprego do filho dele lá, falei, opa. Quando ele começou a ficar preocupado com armas, falei, o que ele está querendo? Tá bom. O mesmo que o cara da Venezuela está querendo, que deu arma para todo mundo lá? Porque não tenho dúvida, ditadura, de esquerda ou de direita, eu acho a mesma coisa. Obrigado. Deixa eu lá, vou conceder palavra para todo mundo, diante do que tu está falando. E o Ed Ramos do Dado fala boa tarde, meu amigo J. Neto. Deus abençoe a todos do programa. Enfim, elogiando o Troca de Ideias. Vamos para o intervalo, já voltamos. Troca de ideias. É um rádio de Ô Gilson, vamos ter quarta-feira, e até as 3 horas. Limpem os sacos de lixo para a água não entrar e a só lá, saúde mano. não ir pro brejo. Não deixe água parada. Combate o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Dito popular. Tem pé de galinha. E devem ser todos eles, todos os fatos expostos,
ele deve ser vencido. Tem que estar com 4 pressupostos para você participar da organização criminosa. Estamos apresentando programa Troca de Ideias. Apresentação J. Neto. Debates da 1h, com J. Neto. Isso ele falou brilhantemente, não tem Troca de Ideias. É o rádio te ajudando a viver melhor. Com J. Neto. Eu estou com um cliente que foi denunciado por organização criminosa. Eu falei na frente do magistrado, na hora que eu falei assim, os 4 pressupostos básicos da organização criminosa não tem. Como é que vai ter organização criminosa para o meu cliente? Entendeu? Comunicando J. Neto. Muito bem, de volta. Tem 15 minutos para fechar o programa, né? Meu Deus do céu. A querida amiga Rose Gorito me manda aqui o seguinte. Mandou ontem, né? Mas não deu tempo. Mandou hoje. Mandou hoje, né? Foi o resumo, tá? Nesta terça-feira, o texto que ela me mandou, os vereadores se reuniram em plenário para votar importantes matérias de interesse da população. Foram aprovados os requerimentos de informações 118, 119, 120 de 2025, que solicitam esclarecimentos sobre a gestão da UPA e contratos da empresa LA Brasil. Essa polêmica aqui, que diz que essa empresa é que abocanhou 70 milhões dos cofres da prefeitura. O plenário também rejeitou os vetos 0405 e 07 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei 39/25, que concede isenção de impostos a patrimônios tombados. Os vereadores ainda deliberaram sobre projetos dos decretos legislativos número 03 até 08 de 25, que dispõe sobre a convocação de secretários municipais para prestar esclarecimentos na Câmara, ao vivo. A sessão completa está disponível no canal oficial da Câmara de Itaguaí através do YouTube. O resumo da minha querida amiga Rose Gorito, que está nos ouvindo. Vamos voltar para o caso lá desse debate. O Túlio, tu está querendo prisão 40 anos para o Bolsonaro? Não quer. Doutor Azevedo, tem um ouvido dizendo que nem o senhor defendendo, que ele acha você um ótimo advogado, o Bolsonaro escapa. Falou aqui, não vou nem citar o caso nome não dele. seria de bom advogado, não adianta lá. Eu tenho certeza que eu sei qual é o ouvinte. Tu já sabes, né? Eu acho que eu dependeria do Moraes. Bom, vamos lá. O que acontece, Jota, nessa situação, que eu entendo, né, juridicamente, é o seguinte. Todos os magistrados que ali estão, eles têm que se basear ou ficar basilados pela fundamentação legal e jurídica. Acabou. Legal na lei, jurídica, doutrina e jurisprudência. A doutrina é o que os doutores falam a respeito e a jurisprudência é reiterar os casos julgados no mesmo sentido. É isso que o ministro Fux fez, por ser garantista e garantir o direito. Muitos dizem que ele é de esquerda, mas antes de ser de esquerda, ele é um magistrado. E ele não pode, se é que ele é de esquerda mesmo, eu não sei, dizem, né? Mas sendo de esquerda ou de direita ou de centrão, ele tem que primar pelo garantismo penal. Ele não pode, em nome de fazer justiça, violar a lei que ele jurou proteger. Então ele não pode fazer nada de errado. Assim como foi feito com o presidente Lula, aquela mais de 230 conduções coercitivas absolutamente ilegais, feitas pelo juiz Moro, e foram ilegais, porque o Código de Processo Penal não admitia aquilo, não admite até hoje. O ministro Fux também ele tem que ser garantista, todos têm que ser. Então você não pode, em nome de fazer justiça, você deixar de fazer justiça e fazer justiçamento. Justiçamento não é cabível no nosso ordenamento jurídico. Então, ele está fazendo justiça, ele está dando voto, está anulando o processo por vício de formalidade, antes mesmo de verificar... E essa anulação é só para ano que vem, como disse o Belinho? Não, então. Pegando o gancho do doutor Azevedo, na verdade, quando tem um voto divergente de uma turma, cabe um recurso chamado os embargos infringentes. Mesmo que o Bolsonaro e todo o grupo saiam vencidos, para ele nasce o direito de recorrerem ao plenário, de terem novos recursos. Então, esse voto do Fux é importante porque
essa divergência dele, não acompanhando o relator, porque eu, como professor de direito constitucional, como constitucionalista, eu fico doente, porque eu preferia só ser aquele ali chaveiro que, do passado, que as pessoas dizem, o cara nem estudou, né, que também não é verdade, que eu comecei a estudar direito, eu tinha 19 anos. O que acontece? Você vê, a Constituição de 88 trouxe ao MP a posição de fiscal da lei. Aonde o fiscal da lei, na pessoa do PGR, vem com essa acusação dele, dessa forma, passando por cima de vários preceitos do direito. Eu não sou especialista em direito penal, vários preceitos, e a coisa aí se desenrolando de uma forma completamente errada. Quando a gente vai ter um recurso, Jota, esse recurso, quando você vai interpor esse recurso primeiro vai para o juízo ACOA, ou seja, o juízo inicial, para ele verificar os requisitos de admissibilidade, e se não tiverem ali os requisitos de admissibilidade do recurso, esse recurso não sobe. Aí você vê, tem os requisitos para o processo acontecer lá no STF, para a pessoa que vai julgar, ela não pode ter amor ou ódio pela pessoa, e são vários impedimentos. Aí você vê as coisas acontecer, a gente que estuda tanto direito, a gente fica assim aborrecido. Não é porque está julgando o Bolsonaro, ou porque estaria julgando o Lula ou o outro, é porque o direito está sendo aviltado, na minha visão, como constitucionalista. Por que será que o ministro Fux falou para o Procurador-Geral da República agora, falou assim, data máxima vênia, Vossa Excelência poderia ser ministro. No Brasil, o Ministério Público, as coisas de Brasil, né? Tem ministro sem ministério e ministério sem ministro. O Ministério Público não tem ministro, mas vamos lá. E ele falou, Vossa Excelência poderia ser ministro. No Brasil não existe ministro do Ministério Público, mas poderia ser ministro. Mas Vossa Excelência sabe que, por exemplo, né, o crime de organização criminosa pela lei 12.850, né, 13.850, não cabe porque os pressupostos básicos não estão ali. Em momento nenhum da denúncia estava ali. No outro momento ele falou, não teve nenhum uso de arma, porque não é porque existem militares ali utilizando as suas armas, portando as suas armas, que houve uso de armas naquele momento, naquela circunstância, naquela conduta. Porque o uso de arma é o uso efetivo da arma para praticar o delito. Então, ou seja, são pressupostos básicos do preceito primário da norma penal incriminadora que não foi visto pelo Procurador-Geral da República, que ele sabe exatamente o que o ministro Fux está falando e o que eu estou falando. Agora, por que ele fez diferente? Aí é que está a pergunta. Deixa eu dar a palavra para o Tony, desculpe, amigo. Está me pedindo aqui. Por favor, Tony. Doutor Tony Coelho. Sem interrupções. Sem interrupções. Até para justificar. Aquilo que tu combinou ali na salinha. Na salinha ali, né? Até para justificar que até uma pessoa de esquerda votou no cara de direito, falar do Fux, que a esquerda foi indicado pela Dilma, né? Tendência de esquerda, tentando justificar, valorizar um voto que foi dado por um cara de esquerda, para uma pessoa. Está vendo? É tão bom, o cara de esquerda, né, garantista, ele votou com anulação, contra a anulação. Com anulação, né? Com anulação. Mas aí, o que acontece? Uma notícia, uma pessoa de esquerda ou direita, essa questão, está tão em foco isso, que as pessoas não estão se atentando, por exemplo, que o grande líder da esquerda agora, o provável substituto do Bolsonaro, você sabe quando é que ele surgiu? No governo da Dilma. E ele foi ministro do Bolsonaro. Quer dizer, isso tudo é uma besteira, o cara está aqui, daqui a pouco está ali, entendeu? O Tarcísio, ele começou a chamar a atenção dele no governo da Dilma. Ele trabalhou ali com grande competência, está fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo também, mas é um cara que agora é a direita. Não, mas ele começou na esquerda, né? O Fux foi indicado por alguém da esquerda, mas ele também, o Tarcísio, estava lá também. Então isso é... Aquele prefeito com a 4 também, né? Não, então, vamos lá. Mas, Tony, o que a gente está falando do Fux
não é a questão ideológica. O Fux está defendendo o direito, ele não está defendendo o Bolsonaro. Ele está julgando um caso igual Exatamente, mas não precisava dizer que era de esquerda. não, mas olha Como só. disse isso, foi, tá vendo? De esquerda está defendendo. O julgador ele tem que ser isento. Se o julgador ele for julgar de acordo com a sua ideologia, vai fazer o que a gente está vendo acontecer aí, o aviltamento do direito. O que a gente quer, como cidadão, e eu, o doutor Felipe e o Doutor Azevedo? doutor Azevedo, o que a gente quer, a gente como operador de direito, é ver o direito ser respeitado. Só isso. Se o direito está sendo respeitado, com certeza existirão grandes advogados. Por quê? Desde o momento que você vai lá e você chega lá para o juiz, ó, juízo, a lei tem que ser assim, 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 assim. Você demonstrou, você justificou o pedido que você vai fazer. Ele não pode chegar e julgar diferente, porque a lei, e sempre eu falo aqui nas minhas falas, todas as quarta-feiras, que o grande culpado é o político. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, está criminalizando o político. Quando eu falo é o político, porque tudo que acontece no regimento interno, na legislação toda dentro do Brasil, quem faz é o político, é o legislador, e muitas vezes o cara lá, porque está contaminado por alguma coisa, termina sendo aprovado. A exemplo, nenhum desses ministros aí foram aprovados com 100% de apoio dos senadores, mas sim, como poder executivo, tem um amplo poder sobre o Congresso Nacional, vai ter que acontecer isso. E terminam pessoas. Se me permite, deixa eu colocar um ouvinte aqui com áudio, que é mais ou menos... Jota, só um apontamento. Eu quero fazer só um apontamento. Não, retocando não. Que o ouvinte perguntou, né, se nem eu defendendo o Bolsonaro. Exatamente. Eu só queria É o mesmo que está mandando um áudio. Então, eu só queria falar para ele o seguinte. Eu não sei se o Bolsonaro estaria preso ou não. O que eu posso dizer efetivamente é que eu não tenho nenhum cliente preso. Ah, entendi. Eu não gosto de ver o Bolsonaro preso. Eu, João Linder Neto. Acho que ele não tem... Por quais motivos ele estaria preso? Eu não gosto de ver ninguém preso, Pois porque é. quando alguém está preso, significa que a sociedade está doente. Não, e o cara tem 70 anos, eu acho que é isso, debilitado, tomou facada. E eu já gosto de ver todo mundo preso. Todo mundo que cometeu crime. O Cometeu crime, tem que pagar por O ele. Bolsonaro cometeu crime? Não cometeu, não tem que estar preso. Pois é. Exatamente isso. Deixa eu ouvir, fala. Mas, vamos ver o ouvinte falar, depois eu falo. De repente... É o Alex Trancoso. Fala aí, Trancoso. Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigos da mesa. Eu queria deixar aqui uma pergunta para os caros doutores. Será que alguém tem dúvida ainda que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Para mim, é uma coisa muito clara. Que o fato só não se deu por motivos alheios à vontade dele. Se o comandante do Exército e Aeronáutica tivesse aderido à ideia, com certeza não estaria tendo nem mesmo julgamento. Será que alguém, algum dia, já viu ou ouviu alguém que tomou o poder à força sendo julgado? É a pergunta que eu queria deixar para os amigos aí. Um abraço, fica na paz. Tenho 2 minutos e meio a 3 para responder. Não, Ricardo eu Meira. vou falar em 30 segundos. Vou desligar aqui, Bem, tá? O Tony Coelho falou uma coisa de movimentação de armas, né? De tanque, material bélico. Não, falei tanque não. Não, o estava indo para lá. Estava indo para lá. Né? Mas, digamos que ele estava preparando para dar um golpe. A preparação toda, mas ele desistiu. Largou o governo, passou o comando das Forças Armadas para os futuros que seria indicado pelo Lula. Ele antecipou a posse deles e foi para fora. O fato aconteceu em 8 de janeiro de 2022. Não, 2023. Não, do presidente? Lula. E foi passado o poder para ele, o cara que ia dar o golpe? Então, no momento que aconteceu o fato... Boa, doutor Elinho. Então, isso que eu quero dizer. No momento que aconteceu o Mas uma crime... pergunta, no interregno da sua fala. Em dezembro, foram nomeados os ministros da Aeronáutica, Então, do Exército e da Defesa do Lula? Sim. Foi?
O Bolsonaro não tinha terminado Então o o mandato. Bolsonaro queria dar um golpe com Os generais nomear o nomeados general por do Lula. Mas o pessoal do PT discorda e o Tony, eu acho que tem alguma coisa para discordar de vocês. Eu tenho um exemplo E bom te pra dar aqui interromper, agora. Tem sim. desculpa. Ele, vocês não estão lembrando, eu estou lembrando, mas, né? Porque dia 28 de dezembro, ele pulou fora, ele foi para os Estados Unidos, para a Disney, para ver o Mickey, ficou vendo as coisas. Mas aí que tá- E esperando que explodisse aqui. Não, ele foi Ele embora. explodiu, ele ficou acompanhando. Não, ele foi embora porque Então, ele não vamos lá. queria passar Porque, então, a é o faixa seguinte, para peraí, ele. olha só, QD, 198, acho que 198 câmeras filmaram ali dentro. Cadê as câmeras? Só pegaram só quatro interessantes. As internas, cadê as internas? Mas tem gente que tem aquelas filmagens. Lógico que tem. Deixa eu responder ao Trancoso, que ele Sim. tem um sobrenome de jurista famoso. Vamos lá. Eu vou respondê-lo dando um exemplo prático. Tá? Nós estamos aqui em 5. Eu vou falar para vocês o seguinte. Existe o crime material, que tem que ter o resultado, a previsão do resultado tem que ter o resultado. Existe um crime formal, que tem que ter a previsão do resultado, mas não precisa ter o resultado, né? E tem o crime de mera conduta, que não tem nem previsão de nada. O crime de atentado, ele, como qualquer outro crime, ele se subsume ao que a gente chama de iter criminis: cogitação, preparação, execução, consumação e alguns falam exaurimento. Se eu chegar aqui e falar, chamar os amigos, para nós abolirmos o Estado Democrático de Direito, vamos dizer que eu aqui, ao vivo, no ar, vamos abolir o Estado Democrático de Direito, eu estou no meu ato atual, mesmo sendo um crime formal, ou mesmo sendo um crime de mera conduta, não dá, mas mesmo sendo um crime formal, eu estou na fase do cogitatus, da cogitação. O cogitatus, a cogitação, não é punível. Eu vou falar isso com vocês, aí vocês viram para mim e falam, não vamos fazer isso não, porque isso vai dar problema. Sim, e tal. Qual é o crime em fazer? Mesmo que o Bolsonaro tivesse falado isso, mesmo se fosse tudo verdade, isso é uma cogitação. E a cogitação não é punida. E depois, cogitação, preparação. O que é preparação? É eu chamar vocês aqui para ir, por exemplo, assaltar um carro forte ali na esquina. Vamos assaltar um carro forte? Vamos. Aí o Jota sai, porque tem porte de arma, sai armado. Eu, o Felipe, Dr. Hélio e o Neto, o Tony, nós vamos pegar uma arma. Você, por estar armado e estar indo, você não pratica crime nenhum. Nós, por nos armarmos, estamos praticando um crime, mas não de tentativa de assaltar carro forte, e sim de porte ilegal de arma, seja de uso permitido ou restrito. Então, mesmo se tudo que foi dito pelo Procurador-Geral da República fosse verdade, não haveria crime nenhum, porque estaria no mero cogitatus. Porém, como disse o ministro Fux, nada disso aconteceu. Todo mundo que agora me interpela, você cogitatus. Muito obrigado, doutor Zé. É tudo cogitatus, viu, Gilson? Vamos cogitar então o programa de amanhã. Obrigado, Tony, obrigado, doutor Azevedo, doutor Ronaldo Manuel Azevedo, doutor... Ao contrário. Doutor Manuel Ronaldo Azevedo. Ele tem uma tática, né? Quando ele fala, quando ele não está aqui, ele bota Ronaldo. Mas agora eu já sei. É porque eu estou infiltrado. Estão dizendo que tem os infiltrados aqui na rádio. Meu Deus do céu. Obrigado, doutor Ricardo, querido amigo de quase 40 anos, ou 40 anos. Eu que agradeço poder voltar a participar em rádio, né? Eu queria até perguntar a vocês se era a possibilidade de fazer aqueles programas de rua, né? Uma vez por Não mês. tem mais pique para isso. Não tem nem patrocínio mais para isso. Obrigado, doutor Eli. A gente faz uma cotação. Vamos ver. Mas eu acho difícil. Estou quase encerrando a Mas carreira. tecnologia tem para isso? Tem, claro que tem. Apoio do Centro Gastronômico Dom Zenito, Zima Supermercados, já fiz as minhas compras hoje lá e comprei um Guaraná, né, para logo mais, tá bom, Tony? PHD Contabilidade, Gusto Restaurante, Pódio Academia, River Motos e Yamaha, Masterson e Grupo Belo. Voltamos amanhã. O programa